Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração no seu canal Inspira Sucesso. Aqui você vai ver e ouvir histórias incríveis. E hoje a gente está com uma pessoa mais do que especial aqui, mas já vou falar dele. Se você gostar, dê um joinha aí, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Você vai nos ajudar e vai levar essa mensagem para uma pessoa que você ama. Bom, hoje eu tô com um cara aqui que é fantástico e tem uma experiência de vida assim brilhante. Só que eu quero que ele conte essa história. Com vocês, Carlos Arantes Maia. Obrigado, né? Os Isso, íntimos, é isso aí. pelo convite. E espero inspirar as pessoas aqui, né? Como é o nome do podcast, com a minha história, que pode ser parecida com a de muitos, mas tem algo, acho que, a acrescentar e a inspirar as pessoas aqui também. Show de bola. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Quem é Carlos Arantes Maia? Fala pra gente. Carlos Arantes Maia. Carlos Arantes Maia é cristão, casado com a Lidiana, pai da Bianca, nascido em Santarém, no Pará. Olha. Sou paraense, não é paranaense. Apesar de ser, sou lá do norte do Brasil mesmo, lá do calor da Amazônia. Sou formado em engenharia civil. Já morei fora do Brasil, no Brasil afora, trabalhando com engenharia. Hoje em dia, eu trabalho junto com a minha esposa. A gente tem uma marca de moda feminina que chama Use Vértice, uma marca que já exporta para 8 países, tem lojas, franquias e cresce bastante. Eu ajudo, inclusive, outros empresários a vender online também, porque a gente vende bastante online. Enfim, sou multiempresário, tenho outras empresas aí, mas a gente vai contando aí ao longo do podcast. Foi muito bom ouvir a tua entrevista. Já? Você já falou tudo. Foi muito longo? Carlão, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui. Eu tenho uma estima muito grande pela sua família. Fala pra Bia que ela não veio e eu trouxe bolo para ela, viu? O famoso bolo de cenoura que ela gosta. E assim, você falou que nasceu lá no Belém do Pará. Como que você veio aqui? Mas como começa a tua história? Vai lá. Você falou que é engenheiro, certo? Foi engenheiro. Que história que é essa? Sair do engenheiro para moda? Conta a tua história. Pode contar toda mesmo? Tu não vai me expulsar de novo? Vamos ver. Porque ela é longa, mas vou tentar encurtar, né? Vamos lá, eu sou nascido em Santarém, gosto já dessa área de matemática, sempre tive muita facilidade com essa área, então fui para engenharia, lá em Belém mesmo, mas aí eu fui virar controlador de voo. Caraca. Não sei se vocês sabem, eu já fui, poucos sabem dessa história, porque... Eu não sabia. Isso aí, eu fui ser controlador, então vim morar em São José dos Campos para fazer aquele curso lá no CTA e se formar. Eu trabalhei na área da Infraero, que faz essa parte do controle de voo, da parte aeronáutica. E aí depois eu fui morar em Juiz de Fora e morei no Rio de Janeiro, onde eu terminei a faculdade e depois saí, né, do controle de voo, né, e fui para engenharia mesmo, né, trabalhar na Camargo Corrêa, onde eu entrei como trainee e viajei, fui trabalhar em Manaus, trabalhei na África, trabalhei em Recife, rodava o Brasil. Caramba, e o mundo afora, legal, em vários lugares, trabalhando com obras pesadas, grandes projetos. E nesse processo, você trabalhava para o governo, no governo, como que era essa história aí? Para a Camargo, né, trabalhava tanto em consórcios da Camargo, às vezes a Camargo se juntava com outra empresa, como era o caso da Ponte, nós juntamos com a Construbase, e aí a gente fazia uma obra para o governo. Trabalhava para a Vale, na África a gente trabalhou muito para a Vale, que era a Vale Mineradora do Brasil, mesmo ela fazia projeto de carvão. A gente fez uma mina de carvão e uma ferrovia que ligava essa mina de carvão com o porto. E lá a gente já trabalhava sozinho com o Camargo, mas a Camargo do exterior. Tá. Aí na volta já trabalhei em outro consórcio também, que era da Camargo e Galvão. Enfim, era geralmente para o governo ou para empresas privadas de grande porte, em grandes projetos, né? Projetos de acima de 500 milhões de reais, né? um bi de dólares, como foi lá fora. Porque eu conheço um pouquinho da tua história, mas antes disso, só para a gente deixar aqui, colocar aqui uma linha de raciocínio. Quando você trabalhava, você era responsável por alguns projetos, é isso? Ou você estava debaixo de um engenheiro responsável? Sim, não. Eu estava embaixo de engenheiro responsável. Era uma equipe grande, né? Projetos muito grandes. Eu estava começando a carreira. Você estava nesse tempo. A carreira, tá. E aí crescendo. Eu já fui responsável por setor, né? Já fui responsável por central de concreto, já fui direto na administração contratual também, muito ligado ao gerente do contrato,
que era o gerente geral. O gerente geral disso era o gerente do contrato, né? Entendi. Ou um superintendente, um cara bem experiente na área, porque era um projeto muito grande, né? De valores muito altos. Mas certo. Eu estava ligado ali próximo, porque eu era treinado para ser um futuro gerente de contrato, que eu entrei como trainee ali. Entendi. Como eu conheço um pouquinho da tua história, não ficou bem claro para mim essas épocas. Então, quer dizer, esse é o teu começo que você estava sendo treinado para ser o gerente, praticamente o gerente geral, é isso? Isso, mas eu fiquei 4 anos na empresa, né? Então estava crescendo ainda na empresa, né? Não deu tempo de chegar. É porque você me falou uma época que você prestou concurso público e era governo federal, não era? Sim, aí depois, é porque ainda não cheguei nessa parte. Então vai lá. Eu prestei 2 vezes, né? Desse do controlador é concurso público, né? Aí certo. Eu pedi para sair para trabalhar no mercado privado. Entendi. Aí voltei, eu tinha feito um outro concurso, na época que ainda era controlador, mas para engenheiro. E aí, quando eu estava em Recife, na Camargo, me chamaram para esse concurso. E assim, foi muito contraintuitivo, porque eu ia voltar para uma cidade lá do norte, que é a minha cidade, mas onde moravam meus pais, e eu ia ganhar menos. E aí, mesmo assim, eu aceitei. Eu conversei com meus pais, mas é porque eu rodava muito, né? Eu já ia viajar de novo. Como a obra lá de Recife estava acabando, eu já ia me mudar de novo. Eu ia talvez para o Maranhão, lá para a base de Alcântara, onde a gente estava começando uma obra, ou ia para Belo Monte, que naquela época ia começar. E eu estava em dúvida, porque eu também viajava muito e via os engenheiros que estavam rodando trecho, a gente chama de trecho, né? Os que estão no trecho, tinham uma vida bem complicada, porque não é fácil tu levar uma família para qualquer canto assim, amanhã mudou. E não é uma decisão assim. Às vezes surge muito rápido, porque a obra para, o governo, quando é o governo para de pagar, ou decide cancelar, né? Decide pausar ali aquele projeto, como foi o caso da África. Na África a gente estava lá, o projeto estava começando a todo vapor, e simplesmente a Vale mudou a diretoria e falou, não, eu não vou tocar esse projeto agora. E aí parou. E aí eu tive que vir do Brasil. Eu lembro que nessa época eu fui na África e voltei em um dia. Eu só fui lá buscar minhas coisas e voltar. Caraca. Tipo, eu peguei um voo de 18 horas para ir lá passar 6 horas praticamente e pegar mais o voo de 18 horas de volta. Então, é algo assim que era uma família assim, para mim é ok, mas era uma decisão que afetava uma família. Não tinha nessa família. Época você era solteiro não tinha ainda. solteiro, mas eu já pensava lá na frente, como é que eu vou ter uma família rodando desse jeito? Eu via como eles eram, ou morava longe da família e ficava muito distante, né, o pai do filho, ou às vezes quando a família morava junto, ela sofria muito essas consequências de estar mudando, né? Então, eu vi a possibilidade de eu voltar para casa, digamos assim, para minha cidade, mas para tocar outros projetos. Eu queria empreender também, não sabia nada, mas eu falei, eu quero abrir uma empresa, quero fazer um mestrado, que eu não tinha muito tempo de fazer isso, apesar de ter feito pós-graduação, ter feito curso lá dentro da Camargo, que eles faziam muito a gente nesse treinamento. Então, eu queria fazer outras coisas. Eu falei, não, eu vou voltar, mas eu vou fazer outras coisas lá. Então, eu resolvi voltar e eu assumi esse concurso público para ser funcionário de empresa pública federal, né? Não é servidor porque é CLT, né? Petrobras, Infraero, são empresas públicas, né? Então, elas trabalham no regime CLT. É como se fosse um funcionário da Petrobras, né? Mas é um funcionário da Infraero. E aí, fui trabalhar na Infraero lá, fiz mestrado mesmo, eu toquei os projetos que eu estava na cabeça. Fiz mestrado, abri uma empresa de engenharia, comecei a empreender, e lá que eu conheci a Lidiana, minha esposa. Calma da Lidiana, não, vamos falar da sua carreira. Eu lembro que você estava assumindo vários projetos pela Infraero, não foi isso? Isso, e lá eu cresci também na Infraero. Como eu era o único profissional de nível superior naquele aeroporto, né? Não que os outros não tinham, os outros tinham, mas eles não eram de cargo superior dentro da empresa, né? Por exemplo, o cara era contratado nível médio, mas ele tinha um curso superior, mas, enfim, para a empresa ele não era reconhecido daquela forma. E eu não, eu fui contratado como engenheiro. Tá. E aí cresci também lá dentro. E você também nessa época, eu não sei se você tinha sócio ou não, mas você tinha uma empresa paralela de construção, né? De engenharia. Isso, eu abri uma lá quando eu Nesse mesmo momento. Nesse mesmo momento, depois que eu cheguei lá, me adaptei, comecei a crescer dentro da Infraero, e aí também resolvi abrir a empresa de construção. A empresa de construção era só minha, a outra de prestação de serviço, de sondagem, fundações, aí era com sócios. Aí você tinha, então, essa eu duas tinha um empresas, sócio, eu tinha 2 empresas e estava crescendo muito lá na Infraero. Cheguei a ser superintendente lá do aeroporto, né, que é o responsável geral pelo aeroporto, superintendente substituto lá do aeroporto de Santarém. Nessa época você era jovem, estava com quantos anos, mais ou menos?
26 anos, 25, 26 anos. Aí sim. Aí você conheceu uma pessoa. Isso aí. Aí eu conheci a Lidiana, que é minha esposa, né? A gente está mais de 10 anos juntos. O que ela casados. fazia? Ela tinha uma empresa que chamava Vértice na época, né? Agora é Use Vértice. Ela tinha lojas, né, de moda feminina. E aí eu conheci lá em Santarém. Ela tinha lojas em Santarém, Manaus, várias lojas. E aí eu já estava empreendendo. Uma jovem também, né? Jovem também. É mais nova que você. Ela é mais velha um ano do que eu. Tá, mas ela tinha quase a mesma 26 idade. anos e já tinha mais do que uma loja. Ela tinha 5 lojas. 5 lojas. E eu vi, caramba, eu pensei que eu estava empreendendo, que eu estava bem. Eu falei, tenho 2 empresas, né? Ela tem um monte de empresa. Eu falei, essa mulher tá mandando melhor do que eu. E aí eu fui ver, aí eu falei, mas para quem tu trabalhou? Como é que tu pegou esse conhecimento? Ela falou, eu nunca trabalhei para ninguém assim de carteira assinada. Eu falei, nunca teve uma carteira assinada? Como assim? Eu falei, não, eu aprendi que a pessoa tinha que ter uma carteira assinada para começar a vida, né? Mas, enfim, são os começos da vida e são da onde a gente aprende, né? Sim. O que eu não entendia que podia ter uma vida no empreendedorismo sem ter uma carteira assinada, né? E eu falei, essa mulher tem bagagem, essa mulher tem um negócio aí que... Ó, Lidiana, um dia nós queremos que você venha aqui contar a sua história, viu? Porque tem coisas aí que eu não sabia, hein? Tem, sempre vai ter, né? Tem história que eu não sabia dela, que ela contou um dia desse no testemunho lá, quando ela foi... E eu fiquei admirado. Eu falei, essa eu não sabia. Sempre tem história. Hoje tu ficou sabendo da parte de controlador. Tem várias coisas sabia, aí. Agora eu estava te falando antes da entrevista que eu sou bom jogador de futebol. É verdade. E aí tu falou, não sabia. Eu falei, sou canhoto, alto, jogador na meia. Quando você era jovem, você jogava bola? Jogava no time da escola. Mas nunca foi querer ser jogador profissional? Não porque, assim, o meu irmão era bom também, meu irmão já era na direita, mas a gente morava lá no norte, né? Aí, uma época, até o treinador da escolinha que a gente jogava, ele falou, vamos levar vocês, e tinha contato lá no Inter. Ele falou, vou levar eles lá pro Inter, ele falou pro meu pai Tadeu. Falou, Tadeu, eu vou levar eles lá pro Inter. Aí meu pai, não vai levar daqui não vai levar daqui não. Não, para fazer uma peneira lá. Não. Então era muito distante pra gente, Entendi. Né? Aqui eu vejo que todo mundo jogou na Portuguesa aqui em São Paulo, né? Todo mundo joguei na Juventus, na Portuguesa, mas meu joelho não deixou, não sei o quê, mas tem acesso a algum... Lá a gente não tinha acesso a um time maior, né? Tinha os times de lá, mas são muito pequenos, né? Vamos pegar esse seu gancho de acesso e a questão da tua formação. Tinha acesso? Você veio de escola particular ou de escola de Estado? Eu vim de escola particular, né? Lá no norte. Meu pai era bancário, Banco do Brasil, e minha mãe funcionária da prefeitura, assistente social. Certo. Assim, não era uma família que tinha tudo assim fácil, mas tinha tudo sem faltar, né? Tinha uma condição razoável. Eu era, como diz o Flávio Augusto, o rico da periferia, né? Morava numa rua que não tinha asfalto, mas tinha tudo lá. Tinha um carro na garagem, às vezes 2. Meu pai tinha um carro, minha mãe tinha outro. Carrinho mais simples, mas tinha. Às vezes já compraram carro zero e tal, mas era uma casa onde tinha tudo ali, num local que dependia, muita gente não tinha, então a gente era o que tinha das melhores condições ali da Legal. Você falou do teu irmão, vocês são em quantos irmãos? Somos 3 irmãos, 3. Eu sou do meio. Tem um mais velho e tem um mais novo. O do meio sempre sofre, é verdade? O do meio, ele é o esquecido, ele tem que se virar sozinho, entendeu? Porque o mais velho, ele foi um protagonista ali no começo. O do meio, ele recebeu uma atenção até ele deixar de ser o caçula. Quando nasceu o caçula, ele acabou para ele. Ficou o mais velho e o mais novo. Ele, se lembrarem que ele existe, ele tem sorte. Mas isso é bom, a gente adquire uma independência, a gente começa a se virar. E você falou que um é médico, né? É isso? O mais velho é advogado, o mais novo é médico, é cirurgião plástico. E o do meio foi ser engenheiro? Do meio engenheiro. Um é advogado, do meio engenheiro e o mais novo é médico. Mas o do meio não quis ficar muito dinheiro, foi ser empreendedor. Você se arrepende? Não, de forma alguma. Engenheiro, ele não deixa de ser engenheiro. Tá. Primeiro de tudo, a engenharia, para mim, ela é conhecimento, né? Ela é o jeito que se resolve as coisas. Tanto que tem muito engenheiro, chefe de bancos, as grandes empresas de investimentos gostam muito de contratar engenheiro porque ele é um engenheiro, ele tem a cabeça de engenheiro, ele pensa e tem um raciocínio lógico. Então, ele toma decisões em base de dados, em base de raciocínio lógico. Isso aí não deixa de ser, né? Tá. E aí estava indo tudo bem a empresa, as duas. Você estava na Infraero, 2 empresas. Você conheceu a Lidiana. E aí? Ela mudou sua vida?
Mudou, ajuda a inspirar, né? Como é o próprio nome do podcast, ela me inspirou muito a olhar para outros negócios, né? A ter o comércio que eu não conhecia, né? Eu tinha empresa de serviços, né? Mas não tinha uma empresa de comércio, né? Que compra, vende produtos ou que fabrica produtos em si. Eu tive uma fábrica de pré-moldados também, que fabrica produtos, né? Mas na área de construção. Tive nessa mesma época. Eu tô te falando, sou multiempreendedor. Tanto que a construtora, você está falando que eu abandonei, mas eu nunca abandonei. A construtora sempre ela está aberta. Só que eu faço muito mais as minhas obras, por exemplo, os nossos investimentos. Na época, por exemplo, eu ficava focado em fazer construção. Então, eu fazia para terceiros, fazia para o governo também. Então, hoje em dia, eu foco mais nos nossos empreendimentos. Essa veia empreendedora veio de alguém ou você se descobriu você mesmo? Assim, eu nunca fui estimulado ao empreendedorismo, né? Eu lembro que eu tinha uma realidade muito assim pensada. Na minha família, a maioria, ou os que são bem-sucedidos, fazem concurso público ou estudam medicina, né? E são médicos. Uhum. O empreendedor sou eu, poucos são empreendedores, eu acho que só eu. Mas, assim, eu fui descobrindo ao longo do caminho, né? Eu fui vendo como as pessoas conseguem, né, ser abundantes, né? Quem são as pessoas mais prósperas? Tu vê nos círculos sociais, né? Através desse amigo que me chamou para ser sócio lá na primeira empresa, ele tinha muita cabeça de empreendedor, porque o pai dele era empresário também, empreendedor. Então, eu via que ele já tinha cabeça... Eu não sabia como abrir uma empresa antes desse amigo. Ele chamou, eu falei, mas e aí agora? Como é que a gente vai abrir? Cara, para tu ter uma noção... O primeiro contrato que a gente fechou dessa empresa... Vamos lá, história. Eu fiquei com medo. Eu não tinha essa cabeça assim aberta para o empreendedorismo. Ele falou, cara, tu já tem um mestrado aí na área, que eu tinha um mestrado, estava terminando o mestrado. Ele não era nem formado em engenharia. Então, ele estava me chamando assim muito mais pela intenção de precisar de alguém para assinar, de alguém para ser responsável da empresa. E aí eu falei, cara, mas a gente não tem o equipamento, precisava de um equipamento de fazer o rompimento de concretos. Precisava das formas e tudo mais, de todos os equipamentos lá. Falei, a gente não tem, a gente vai lá fechar uma proposta com o cara. Ele falou, vai. Falei, tá, então bora. Fechamos, fomos lá, fomos com a proposta. Ele falou, tu vai junto. Falei, vou, tá bom. A gente apresentou para o diretor lá da empresa, ele falou, negociou lá e tal, mas ele falou, tá fechado. Aí, quando eu saí dessa reunião, eu falei, cara, tá fechado, a gente vendeu um contrato sem ter o equipamento. Basicamente, a gente nem fez o CNPJ ainda, não abriu a empresa em si. Falei, a gente não tem nada, a gente trouxe um PDF aqui, uma apresentação e fechou um contrato. E era um contrato, na época, de eu acho que quase uns 100 mil reais. Assim. Falei, cara, isso é muito bom. Falei, isso aqui é bom. Gostou, né? Eu gostei. Aí eu comecei, falei, isso aqui tá ficando bom. Porque apesar de eu estar ganhando bem lá fora, mas eu falei, acho que aqui eu consigo ganhar mais. Se sem o equipamento, imagina eu tendo o equipamento, estando com o negócio estruturado, eu vou conseguir mais. Então, eu vi e conseguia mesmo. E esse amigo, ele já desenrolou, o pai dele tinha essa estrutura lá, de contabilidade e tudo mais, para abrir a empresa. Então, abriu mais rápido. Mas eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças também. E aí eu vi que lá fora, apesar de eu estar bem no meu emprego e tudo mais, estar feliz, apesar de ser responsável por um aeroporto, não sei se você sabe como é, mas às vezes de madrugada me ligavam, o balizamento da pista parou. Eu tinha que ir lá, levar a equipe para ajudar, para ver o que era, para solucionar aquilo, senão o avião não pousava. Tinha várias emergências que a gente tinha que estar, entendeu? Então, era responsável por uma grande... algo essencial numa cidade, né? Que é um aeroporto, né? Ainda mais quando é o único de uma cidade. Não, né? E a segurança disso? Então... Mas eu via o empreendedorismo muito mais como uma alavanca. Eu falei, cara, porque lá era um concurso público, né? Então, tu era limitado ali em certos pontos, tu não vai progredir tão rápido na carreira e quanto mais o governo estava enxugando, né? Os gastos, tanto que a Infraero foi vendido, todos os aeroportos praticamente, inclusive esse que eu era responsável, só tem uma pessoa que ficou lá, mas ficou com a empresa nova, que era o cara que me substituía, né? O meu cara que estava abaixo de mim. Hoje em dia ele é o superintendente lá do aeroporto. Que legal. E muito feliz que eu estimulei ele, falei, não, você vai ser o chefe aí, você vai ser o líder disso aí, porque ele era muito bom. Esse princípio de liderança você também já tinha? Claro, eu sempre pensei nisso, né? O líder, ele tem que ser... Assim como ele foi puxado, mentoreado por alguém, né? Eu tive um grande líder lá também no aeroporto também, que era o meu superintendente lá, ele me estimulou muito, sou muito grato a ele. E também
eu puxar outra pessoa para também, além de crescer, eu ter isso aí, né, de passar o bastão. Eu penso muito nisso. Se você não multiplicar, você não vai crescer, você não vai fazer nada. Você veio nessa vida para multiplicar, você não veio Essa é o grande sucesso do líder é deixar um legado, né? Deixar o sucessor, né? Deixar um sucessor, senão ele não tá fazendo o dever de casa, não tá fazendo nada. E vários sucessores, né? Eu penso que não só um. Ali foi uma parte da minha história. Legal. Em todas as outras empresas, todo mundo que eu acho que passa comigo, para mim tem que ter aprendido, eu tenho que ter modificado a vida dessa pessoa, eu tenho que ter deixado esse legado, uma sementinha na vida dessa pessoa, né? Como diz Charlie Chaplin, né? Quando alguém passa pela gente, né? A gente muda e essa pessoa muda, né? Nunca mais a gente vai ser o mesmo, nem essa pessoa. Então, é uma troca, né? Que quando um passa na vida do outro, né? Legal. Aí vamos voltar, então. Aí você conheceu a Lidiane, ela estava com as 5 lojas. Aí você gostou do empreendedorismo. Como que foi deixar essas empresas e ir para o mundo da moda? Eu não deixei assim, né? Eu fui dando foco, né? Na Verts, fui ajudando ela a crescer a marca, fui dando os pitacos, digamos assim, né? Umas consultorias, né? Para ela ir melhorando o negócio, na parte de gestão. Eu lembro até da sua história, não sei se você me corrige se eu estiver errado. Me parece que você fez uma loja para ela lá, né? Não foi a construção, não foi você que fez? Todas eu que faço. Ah, é? Todas eu que faço, geralmente. Ainda, né? Por isso que eu falei, eu nunca parei a construtora. Olha que né? legal. Todas as lojas eu que tô lá, eu tô reformando, tô cuidando de projetos, tô cuidando de... Recentemente eu fiz a última aqui, bati um recorde, eu fiz em 7 dias, a reforma toda. Deixei ela pronta em 7 dias. Qual que foi essa daí? Essa foi lá em Belém. Belém. Foi lá em Belém. Que Hoje você é o CEO da Uziverts, não é isso? Sim. Eu sou responsável aí E a da gestão. Lidiane é da área criativa, Ela é na área né? da criativa e de produto, né? Ela cuida muito de produto, da parte criativa e cuida um pouco da parte comercial, né? A Uziverts hoje está com quantas lojas no Brasil? No Brasil, nós temos 6 lojas, né? 6. E está com previsão de crescimento? Tá, sempre. Legal. E também vocês têm uma participação muito grande no exterior, né? Tem, a gente hoje exporta para 8 países. 8 países. A gente aí é bem forte e a gente abrange todos os estados com o canal de e-commerce e o de multimarcas, né? O B2B. A gente já está em muitos pontos de loja, eu não tenho esse número exato aqui, mas na última vez que eu vi eram mais de 300 pontos de loja no Brasil revendendo Vértice. Eles compram da gente e revendem. Antes de fazer o merchan, viu, diretor? Deixa eu te perguntar outra coisa. A Uziverts é uma linha dirigida, né? Só para as mulheres. Só para mulheres. É focada num público. Ela é bem segmentada em mulheres 30 a mais que gostam de uma roupa para um dia a dia arrumado, né? Uma mulher que quer se vestir bem ou para uma festa, para algum evento. Não roupa de festa naquele modelo antigo, mas uma roupa arrumada, um casual arrumado, então, dia a dia arrumado. Vou te dar uma deixa, tá? Fala para essa câmera aqui. Primeiro, se a pessoa quiser ter uma loja ou ser representante dela na cidade que ela está, ela pode. Pode. Então, e depois você fala para a consumidora final. Fala aqui nessa câmera aqui, ó. Faz a propaganda, o merchan da Uziverts aqui, ó. Então, você, mulher que está nos assistindo, você que revende roupas, né? Você que tem uma multimarca, quer colocar uma marca diferenciada na sua loja, bem posicionada, vai lá no Instagram, @uziverts ou uziverts.com, que você vai ver uma roupa que não tem em qualquer loja, ela é segmentada porque uma linha premium, roupas com muito conforto, num preço legal, mas com um preço que cobra essa qualidade, sim, com boa margem para você revender. Ou você que quer usar uma roupa legal, quer experimentar algo diferente, algo que vai chegar aí no conforto da sua casa, vai lá no nosso site, tem cupom de primeira compra, você compra lá. Tem o Clube da Lid. Tem o Clube da Lid. E qual que é o nosso diferencial principal? A gente é a primeira marca do look total brasileiro. O que é isso? Você não vê aí marcas mesmo que tem a roupa e o sapato compondo, né? A gente vende looks. Os looks já são pensados. Por exemplo, quando a gente lança essa coleção, a gente já lança pensando no sapato e na roupa. Então, a mulher compra esse combo, digamos assim, ela não tem que ficar pensando qual a combinação. As duas peças já se combinam, já se falam. E aí, se ela cruzar isso, comprar várias peças de roupa e várias peças de sapato, ela pode fazer essas combinações entre um e outro. Então, a gente faz esse casamento, digamos assim, para descomplicar a vida da mulher. Ela compra o look,
Assim como ela tem lá no Instagram da Lidiana, lá no próprio Instagram da Vértice, lá que ela já vê os looks compostos ali, vestidos, e aí ela já se inspira ali para que ela use também daquela forma. Isso facilita muito a vida da mulher. A gente, homem, não sofre tanto, porque a gente coloca um preto, azul, um Já marrom tá bom, no né, máximo e tá bom. Entendeu? Mas a mulher, ela usa outras cores, ela usa muitos formatos, ela usa vestido, ela usa calça. A gente não usa calça sempre. Se a gente vai estar arrumado, a gente não usa vestido, a gente não usa saia, a gente não usa short. É verdade que a mulher se veste para mulher? É verdade. Você que é da moda? Assim, Dizem, né? Sempre ouvi isso dizem aqui. que sim, mas a a mulher gente... se veste para outra mulher. A gente quebra esse mito na veste, primeiro de tudo. A gente prega da mulher se vestir para ela mesma primeiro. Perfeito. Ela tem que estar bem. Então, primeiro que a gente não fica assim estereotipando a mulher, não. Ela tem que se vestir se sentindo bem. Lógico que se ela quer vestir na moda, a gente tem uma roupa na moda, mas que ela também não vai perder porque, aquela moda e passou. Não, ela vai ficar naquilo ali. Vai ficar com aquela roupa. Segundo, ela pode usar cores, porque tem mulher que fica bloqueada. Minha paleta de cores, aí não sei o quê. Não, dá para tu usar. Lógico que vai ter cores que vai realçar mais a tua pele, vai ter cores disso, daquilo, mas tu não precisa ficar travada nisso. A Lidiana é prova viva, ela usa todas as cores ali. Lógico que ela sabe compor as cores, e é nisso que a gente prega. E outra, se ela se sentir bem, primeiro, ela é casada, o marido dela vai elogiar. E isso faz muito bem na vida da mulher. Não que ela viva do elogio, mas que aquilo ali reconhece a autoestima dela. Né? E o segundo, as amigas vão elogiar. Quando ela tem esse posicionamento, né? Esse empoderamento, que não é aquele empoderamento que estão falando aí no feminino, mas é o empoderamento da pessoa. Eu posso me vestir assim, eu quero me vestir assim, eu vou me vestir assim. Por exemplo, lá a gente faz até o extra G, entendeu? Então, a gente chega nessas mulheres que às vezes... querem se vestir bem, mas não consegue, naquela marca lá não consegue ter acesso a uma roupa porque quer segmentar, ela vai lá comprar lá no plus size da outra lá que usa mais outras roupas para as pessoas que são gordinhas, né? Não, a gente tem a roupa que ela vai usar a mesma roupa que as outras usam. E legal, né, Carlos? A gente estava conversando antes aqui de começar da questão de posicionamento, né? Tem muita gente que se veste para ir na moda, para ir no ritmo de todos, né? Você mesmo falou, eu tenho o meu posicionamento, eu me visto para mim, não para os outros. E isso vocês acompanham também na empresa. Claro, porque a primeira pessoa que mais se olha é você, né? Então você tem que se vestir primeiro para você, porque você vai se sentir bem, entendeu? Então é uma coisa que eu prego. Eu mesmo gosto de andar bem vestido todos os dias. Não é porque eu vou no evento, não é porque eu quero me aparecer, de forma nenhuma, mas é porque eu vou me ver, então eu tenho que estar bem para mim mesmo. E segundo, quem é a pessoa que mais te vê fora você, se você é casado? A minha esposa. Então a minha esposa vai me ver muito, então eu me visto para ela também. Depois de mim é para ela. E aí eu receber um elogio dela, eu estar bem para ela, eu sei que eu vou estar bem nos lugares, né? Como eu estava te falando até ali atrás, às vezes eu vou em eventos e reuniões e às vezes eu estou mais bem vestido que os outros. Não mais bem vestido no sentido pejorativo de querer, mas às vezes eu estou elegante, digamos assim, porque eu me preparo para estar bem, mas todos os dias, naturalmente. E aí as outras pessoas, tu tá bem vestido e tal. Caramba, mas tu tá... Não tem importância. Eu gosto de me vestir bem, gosto de estar assim. Para você, né? Para mim. Então isso é bom. E eu acho que isso é importante na vida das pessoas. Se vestir bem. Show de bola. Porque tu não consegue dar uma mensagem assim, chegar assim e já se apresentar, dar teu conteúdo. A pessoa vai te ver e ela já vai fazer um julgamento. Sim. Ela olha assim, esse cara tá de terno, esse cara vai me vender alguma coisa, esse cara é um corretor, esse cara é o quê? Por que ele tá arrumado assim? Mas uma coisa ela fica na cabeça, ele tá arrumado, ele tá bem. O que eu estou esperando disso aí? Então, sempre tem um julgamento quando a pessoa te vê. E principalmente se tu estiver mal vestido, se estiver largado, a pessoa vai dizer, essa pessoa não se cuida, essa pessoa não está. Então, isso a gente prega tanto na nossa marca, mas é um sentimento nosso de vida e que eu acho que dá para a pessoa se inspirar nisso também e fazer isso. Legal. E me fala, como que foi essa sua vinda de Belém para São Paulo? De qual vez? Da primeira? Não da sei. última? Na primeira eu vim para estudar em São José dos Campos. Não. E ser controlador. Depois da Vértice. Depois eu vim do Rio para cá para trabalhar na Camargo. Tá, da Vértice. Agora a terceira vez. Vamos lá. Você é um nômade, então? Sou quase um nômade. Já morei em muitas cidades e estados.
E assim, eu gosto. Eu acho que a pessoa não tem que se prender. Tem muita gente que diz, eu não vou sair da minha cidade. Mas já pensou, você tem uma Medo da oportunidade mudança, de né? viver aqui, em média 80 anos, uma pessoa vive, né, 78 anos, 76 anos, deve ser a média aí, mas ficar na mesma cidade a vida toda. No mesmo Eu lugar, me né? admiro até de quem fica no mesmo emprego, na mesma cidade, a vida toda. Não é fácil. Eu sentiria muita dificuldade, mas eu vim para São Paulo dessa última vez porque a gente já estava desenvolvendo produtos aqui, como a gente criou a gente estava com essa marca de moda em plena expansão, a gente só fazia calçados, né? Calçados e bolsas. E a gente estava com o Look Total, né? Com esse projeto que foi a primeira marca do Look Total. E as roupas, a gente começou a desenvolver, e era aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é um grande polo de moda do Brasil. Sim. Então a gente vinha aqui com frequência, e para ganhar essa escala, a gente começou a fabricar internamente, né? Montou uma fábrica aqui em São Paulo, lá na região do centro. Vocês estão lá no Bom Retiro. Lá no Bom Sempre Retiro, sempre foi ali? foi lá. Tá. A gente montou lá, porque ali é um grande polo de moda, Sim. muito de têxtil, né? E aí a gente montou lá essa operação de fábrica e a gente veio para São Paulo justamente para tocar essa operação e tocar a expansão a partir daqui. E foi só crescimento. De lá para cá, só crescimento. Não é assim, não é uma curva reta, né? Eu não vou ser hipócrita aqui nem mentiroso de dizer que uma curva do empreendedor é assim. Primeiro que a gente montou essa fábrica, fez altos investimentos, fez altas contratações e investiu e montou uma loja de atacado bem grande, né? Investiu milhões ali. E a gente abriu a loja de atacado, porque ali é um polo de atacado, tu faz uma loja, um atacado de pronta entrega também, né? A gente tem um atacado pedido e tem um showroom de pronta entrega. Showroom, né? E aí a gente abriu a loja no dia 13 de março de 2020. Essa data aí Lembra dessa data? E dia 18 de março de 2020 fechou tudo aqui em São Paulo. No Brasil fechou tudo dia 20 de março de 2020, mas aqui em São Paulo começou a fechar antes. Eu lembro que dia 18 eu já baixei as portas lá. Então não ficou 7 dias a loja funcionando. E com todo o estoque E lá. aí? Com todo o estoque lá dentro. Aí que primeiro a gente achou que a gente ia morrer todo mundo, né? A gente ficou com aquela coisa, agora Ninguém sabia de é um nada. Armagedon, é o que aí? O apocalipse chegando, o que é isso que está acontecendo? Mas depois a gente viu que, apesar do governo ficar naquela coisa de meio que não deixar o empreendedor mesmo trabalhar, mesmo com segurança, a gente foi e a gente alavancou muito no e-commerce. Como era um canal que a gente já trabalhava antes e que eu tinha bastante conhecimento, desde 2014 para 2015, quando a gente abriu o nosso primeiro e-commerce lá. Então a gente tinha conhecimento e aí a gente alavancou vender online durante essa pandemia. E aí começou a sua história do e-commerce e do online. Foi Isso, justamente aí essa experiência. A gente deu foco. Lá atrás já tinha esse conhecimento, a gente já crescia, mas não crescia tanto, né? Entendi. Porque era uma coisa que a gente expandia muito fisicamente, então o e-commerce ele engatinhava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na pandemia, a questão da alimentação foi muito grande para esse delivery, essa questão de delivery. As empresas que estavam preparadas ou que conseguiram se adequar à mudança se deu muito bem. No segmento da moda também ajudou muito isso? Ajuda muito. Até hoje a gente tem delivery. Antes da pandemia a gente já tinha nas nossas lojas físicas, a gente sempre pensou nessa comodidade da cliente. A gente tem o serviço da malinha, que é o quê? Mandar a malinha na casa da cliente, ela escolhe na casa dela, no conforto dela, mas na pandemia isso se acentuou. E a gente tem isso pregando como... Tem clientes, não sei se tu já viu nessas lojas, mas na nossa loja tem. Assim, a cliente ela vai na loja, mas às vezes ela está com o marido, está com o filho ali, e ela escolhe algumas peças não para ela levar e nem para ela provar ali, mas para mandar para casa dela, ou ela levar em mãos, ou para mandar nesse dia ou no outro dia, para chegar na casa dela, para lá ela experimentar e aí sim Olha, escolher. que interessante. Então a gente tem esse serviço. A Tem? gente tem o serviço também da pessoa nem ter que ir na loja, a gente já manda, ela escolhe Olha, que via legal. online e a gente manda a malinha na casa dela. Ela escolhe e ela e escolhe, devolve. devolve o que ela ficou, ela paga, e o que ela não ficou, ela Mulheres, devolve. vocês estão ouvindo isso? Eu não sabia que tinha Isso aí. Que legal. A gente já tinha antes da pandemia, e aqui é onde a gente mais vende. O canal aqui em São Paulo que a gente vende muito é tanto e-commerce quanto esse serviço de delivery. Eu conheço tua família, eu amo a tua família. Nesse período aí, quem que foi assim, porque a gente percebe que na pandemia muitas pessoas emocionalmente se acabaram, né, Carlos? A desesperança,
quantas pessoas não quebraram, né, na pandemia, tiveram que fechar suas portas. Tem amigos meus que perderam, tinha 5 lojas no shopping, perderam todas as lojas, entraram em dívida. Hoje ele voltou para a rua, para a loja de rua. Mas essa questão de comportamento emocional, como que foi isso para vocês? Como que vocês superaram esse baque? Primeiro de tudo, eu acho que a gente se uniu muito mais do que a gente se afastou, né? A gente já era um casal que trabalhava junto, então eu vi muito esse relato, né, de pessoas, na pandemia a gente começou a conviver e a gente se afastou. Verdade. Ou gente que quando vê um problema, assim, enfrenta um problema desse, né? Um problema financeiro que eu digo que nem é um problema. Se você tem um problema que se resolve com dinheiro, você tem um desafio. Se você tem um problema, já que aí é uma doença, alguma coisa que não se resolve só com dinheiro, aí você tem um problema, aí você, de repente, tem que dobrar seu joelho, tem que recorrer a alguém que... Lógico que todo desafio você também dobra o joelho, mas nesse caso fica muito mais difícil para você resolver sozinho. Mas quando é com dinheiro, desse assim, de uma quebra, de uma empresa que está indo mal, você reestruturar, botar a cabeça no lugar e aí vai. E tá perto, né? Não adianta, porque a vida vai. Nem ninguém, eu não acredito que ninguém vai ter uma vida retilínea, digamos Pega assim. aquele livro para mim. Que vai só crescer na vida, vai ser tudo muito, muito tranquilo. Eu acho que eu deixei esse livro ali, nem sabia que a gente ia falar isso na nossa entrevista, mas esse livro é do Mário Simões, chama 4 Estações da Vida. Olha. Ele compara as estações da vida com a nossa vida, né? Então, o outono é quando a gente começa a perder as coisas, o inverno é quando a gente se recolhe, se fecha para tudo e não quer saber nada. A primavera é quando a gente começa a reconquistar coisas e a flor começa a abrir. E o verão é quando a gente desfruta, né? De tudo aquilo que a gente conquistou. Interessante, né, Carlos, que na estação da vida não existe um período certo de 3 meses para você passar pelo outono, 3 meses para o inverno, né? Às vezes o inverno é longo, né? Então precisa essa resiliência aí, essa questão de força, de determinação para mudar. E você me disse que um dos pontos foi a família. E a sua fé? A fé é totalmente importante, né? Foi quando até eu me converti a Cristo, né? Porque, assim, o que eu vejo, né? Primeiro, não é o quanto essa estação ela é forte. Por exemplo, o inverno, se nevou muito, tu não vai lembrar, mas tu vai lembrar o que tu fez com as outras pessoas ou o que as outras pessoas fizeram com você. É isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Não é como a vida vem pra gente, né? Mas como a gente reage àquelas situações da vida. E a minha fé na pandemia ela foi muito desenvolvida, digamos assim. Eu me converti, né? Porque não porque eu fui buscar, porque eu estava precisando mais, que Jesus me tocou mesmo, me buscou lá. Ele que foi ao teu encontro. Ele que foi ao encontro. Eu encontrei uma Bíblia na porta do meu apartamento quando eu estava deixando o lixo lá na porta do meu apartamento, que a gente ficava naquele negócio de ficar trancado, Isso, né? durante a pandemia. Só deixava o lixo ali, 2020 mesmo, naquela época dos fechamentos. Eu encontrei uma Bíblia na porta do meu apartamento, que eu não sei até hoje quem deixou, mas se estiver me vendo, se souber, quem sabe, de repente, eu te agradeço aí, Deus te abençoe grandemente a tua vida. Mas eu comecei a ler a Bíblia ali, e aí sim eu comecei a muito mais a me apegar à fé, porque apesar de eu ter seguido algum princípio cristão, né, sempre segui princípios, mas eu nunca tive uma fé mesmo de acreditar ali 100% de que Deus pode fazer, Deus né? pode transformar a vida, de que Jesus estava ao meu lado mesmo sempre, na empresa, onde eu estivesse. Então, enfim, eu tive fatos lá atrás também que fizeram eu questionar, não negativamente, mas positivamente, porque eu era muito cético, né? Como eu vim da engenharia, da lógica, eu era meio que ali, acreditava, mas será mesmo que tem alguma coisa? Isso aqui não fecha a conta, não fechava a conta para mim, até que aconteceu um episódio que não fechava a conta mesmo e que era mais assim, extraordinário, era totalmente imprevisível, e aí eu comecei a acreditar. Legal, que bom. E então isso você vê como um fator determinante também para ajudar vocês a vencer esse tempo. Claro, todos os tempos. Eu acho que a fé é um dos pilares, né? A fé, a família, o trabalho. Acho que essas palavras com F fortificam muito uma pessoa. Eu gosto muito aqui do nosso podcast, né, Carlos? A gente sempre tenta trazer uma mensagem para quem está nos assistindo.
De repente existe uma pessoa lá que está desacreditada, que está passando por um momento difícil. Se você tivesse que falar alguma coisa para essa pessoa, o que você falaria? Usa essa câmera aqui para ela. Para uma pessoa que está passando por um momento difícil. Isso. Que ela precisa vencer essa fase que vocês venceram. Tá. Aí você vai falar para ela aqui, ó. Primeiro de tudo, tudo é fase na sua vida. Momento bom e momento ruim vai passar. Então, você tem que, primeiro de tudo, pensar nisso. Não é o momento, mas é como você reage a esse momento. Então, reaja da melhor forma, tente colocar a cabeça no lugar. Se você tem uma crença, você para, medita, ora, se possível, e aí respira e sempre vai pedindo fé, pedindo forças a Deus, a Jesus, para te levar e te conduzir. E aí sim, mexa-se, né? Tome essa ação, né? Se inspire, né? Pega essa inspiração do Espírito Santo e haja. Haja, vá em frente, tome essas decisões que você precisa tomar. Às vezes é no seu negócio que você precisa enxugar, precisa dar uma guinada. Às vezes é na sua vida pessoal que você precisa transicionar de carreira. Às vezes é no seu relacionamento. Mas que você precisa também tomar uma atitude, desde que ela seja pensada, seja na hora de calma, de respiro, não numa hora da impulsão ou de alguma hora que você esteja com raiva. Não tome decisões nessa hora. Vá respirar, vá meditar, vá orar e tome uma decisão, se possível, no próximo dia. Teve um cara que falou muito bem, o Abílio Diniz, agora, o finado Abílio. Ele falou assim, toda decisão que seja importante, não precisa ser tomar na hora. Você toma, você tem até, por exemplo, preciso responder um contrato. Então, você tem esse prazo. Quando é um prazo? Até semana que vem. Então, vou usar esse tempo. Eu não vou tomar essa decisão já agora. Eu vou usar o tempo que eu tenho para pensar, para refletir, para tomar essa decisão lá no final. Quanto mais tempo eu tenho, melhor eu tenho para decidir. Né? Mais informações. Então, tenha esse tempo de pensar, de tomar essa decisão, mas depois de agir. E aí depois se age e pense sempre nisso. Nunca pense em como esse problema está para você, mas como você reagiu a isso. Como essas pessoas vão ver que você reagiu, alguém que está próximo de você, o seu ente querido, aí seu cônjuge. Como é que ele vai ver o seu filho de você ter reagido, né? Então, não reaja com sabedoria. E falando em reagir, né, Carlos? Junto com a Uzi Vértice, hoje você tem mais uma empresa, né? Que é voltada... Sim, a marketing digital. Lá, ela surgiu de dentro da Uzi Vértice, porque é uma empresa que a gente trabalhou muito lá o marketing digital dentro da empresa para o e-commerce, né? E hoje a gente ajuda outras empresas de e-commerce. Foi assim, um amigo, outro pedindo ajuda, pedindo conselho, e eu ajudando, suportando ali. E aí eu comecei a estruturar. Primeiro eu indicava para parceiros, mas os parceiros não estavam atendendo tão bem do quanto eu fazia. Então eu falei, não, eu vou fazer uma empresa aqui porque eu vou atender muito bem isso aí. E eles queriam que eu fizesse mesmo. Então eu comecei ajudando amigos e agora a gente ajuda pessoas, empresas a vender online, ou profissionais liberais que precisam fazer um funil de vendas online, funil de captação de leads. Eu ajudo até a lançar pessoas no digital, a vender infoprodutos. Há 2 dias atrás mesmo, a gente estava lançando expert no mercado. Legal. Ali. Como que é o nome da empresa? É CTA Market Brasil. Esse é o Instagram, é esse? Esse é o Instagram. CTA Market Brasil, tá lá no meu Instagram, que é Carlos Arantes M. CTA vem do meu homônimo, né? Carlos Tadeu Arantes, ou Call to Action. Então, legal. É um homônimo aí para chamar para ação, né? Às vezes tem pessoas que eu sei que às vezes você tem uma mensagem no seu coração, você já tem uma história de vida boa, você é empreendedor e quer vender, por exemplo, você tem sucesso no seu negócio e aí você quer vender um infoproduto, ajudar, dar mentoria para outras pessoas desse nicho a vender, a gente ajuda, a gente faz todo o lançamento desde a copy, estratégia, faz a parte do landing page, faz o tráfego, ajuda, abre o carrinho, cuida de toda a estratégia, todo o lançamento. A gente ajuda a vender no e-commerce, né? Desde montar um e-commerce até fazer o tráfego, ajuda em redes sociais, ajuda a captar leads para negócios. Full service dentro do marketing digital. Full service dentro do marketing digital, mas muito voltado a isso, a funil de vendas, né? Tá. Uma coisa que a gente prega também, né? É resultado. E a gente prega de não ter que... isso aqui a gente não faz, mas se a gente não faz, a gente sabe quem faz ou a gente resolve dentro da empresa. Não é o nosso foco, mas de repente a gente dá esse 360 para que resolva a vida daquele profissional. Porque, por exemplo, um médico, ele às vezes...
ele quer chegar, só faz o tráfego, mas não faz a página. Não, a gente faz essa página para você, a gente deixa tudo rodando e algo que funcione, que traga vendas, que traga resultado. A gente não quer ser um custo dentro de negócio nenhum. A gente quer ser investimento e resultado, quer dar retorno. Show. Carlos, se eu falar uma pergunta, se eu falar uma palavra para você agora, o que vem à sua mente? Por exemplo, inspiração. Inspiração, primeiro que é de inspirar, né? Inspirar vem daquela palavra lá atrás, né? Desde os tempos antigos lá do cristianismo, que é inspirar, Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem desse respirar, do inspirar, né? Então, inspirar é exemplo, né? É de estar muito bem respaldado. No mínimo, inspiração para mim é ser exemplo para poder essas outras pessoas também sentirem a minha presença, sentir essa essência, se inspirar em você, se inspirar em mim. Então, eu penso inspiração como exemplo. Para mim, a principal palavra é essa. E quem é uma pessoa que te inspira? Quem me inspira? Jesus Cristo. Tá. Para mim é porque é aquilo que eu falei, ele reagia às coisas de uma forma que quando a gente imagina, né? Porque a gente não consegue, às vezes, ler as coisas e não imaginar, mas tudo que ele passou e que ele sofreu, da forma que ele reagiu às coisas, a mensagem que ele deixou foi fora de série, né? Eu tenho assistido aquela série The Chosen, né? The Chosen. Nossa, eu vejo a interpretação de alguns textos assim, nossa, aquilo me deixa inspirado. Mas vamos pensar em pessoas que convivem com você ou que conviveram com você. Quem é a pessoa que te inspira? Do meio que Você convive. Que eu convivo? É. Você é um cara que me inspira. Vou te pagar um café. Aí sim. A minha esposa é uma pessoa que me inspira, a Lidiana é uma pessoa inspiradora. A minha mãe me inspira bastante, porque ela também reage, ela tem uma doença autoimune que chama artrite reumatoide, e ela reage de uma forma que é inspirador para todos que o rodeiam, e principalmente para mim. Você sabe que ela está assistindo você, né? Tá me assistindo. Então, Um beijo, mãe. Te amo. Você é uma pessoa inspiradora para mim e para muitas pessoas aqui, né? Legal. A gente está caminhando para o final, mas antes disso eu quero te dar um presente, que é o nosso livro que chama Inspiração. Aqui você vai ver 14 histórias de pessoas comuns que fizeram o extraordinário. Então, é um presente do nosso podcast. Poxa, obrigado. Né? Tem algumas pessoas, inclusive, que você conhece aí, mas foi muito bom te receber aqui, viu, Carlos? E se você quiser deixar uma mensagem final, a gente está aqui para te ouvir. Você pode até usar essa câmera para deixar a sua mensagem final. Obrigado, Dê. Obrigado pelo convite. Obrigado você que assistiu até o final. Espero que isso tenha tocado a sua vida. Você que está passando por algum problema ou precisa de alguma mensagem, espero que tenha tocado. Mas o que eu quero te falar é continue, siga firme. A vida é muito boa, a vida vai ter altos e baixos. E como eu falei, toda fase ruim ou boa, ela é uma fase, ela vai passar. E o importante é como você reage a isso, como você trabalha nisso, porque isso é um desafio. Você está sendo, de repente, você está sendo treinada, está sendo desenvolvida, né? Um vaso de barro, teve uma história que eu vi, que uma casa nos Estados Unidos, ela pegou fogo. E aí o cara foi ver depois, ele conseguiu sair, mas ele foi ver depois, só o que tinha restado na casa eram os vasos. Sabe por quê? Porque eles já tinham resistido. Porque o vaso já tinha passado pelo fogo. Então, de repente, essa fase que você está passando é só um fogo para te testar, para que na próxima fase você consiga até, inclusive, ajudar outras pessoas a passar por aquela fase. Então, eu já passei por desafios, sei que vou passar por vários ainda. Então, isso é só uma fase que, de repente, você está sendo treinado a ser um barro resistente a novas fases, para que você olhe para trás e pense, aquilo ali foi muito fácil. É muito fácil olhar para trás e ver um vaso lá resistindo ao fogo, mas quando ele passou a primeira vez, com certeza não foi fácil. Então, pense nisso, que isso é um desafio para a sua próxima etapa aí. Carlão, muito obrigado, viu? Obrigado. Manda um abraço para a Lidiane, manda um abraço para a Bia, a querida Bia, e você também me inspira. Vou deixar registrado aqui que você e a tua família me inspiram. Obrigado, nós amamos a sua vida também. Você é um cara sensacional aí. Parabéns pelo podcast, pelo seu trabalho que você faz de conexões, de inspirar pessoas aí. Show de bola. Obrigado, viu? Valeu, amigo. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio e a gente te espera para o próximo. Valeu!